Então, seja muito bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Como já reparou, pela primeira vez no ano e 3 meses, o cenário do Think Tank mudou. Acabou-se aquelas coisas de streaming via programas e plataformas digitais e decidimos voltar a fazer o programa presencialmente. O Joaquim Aguiar na extrema-direita, eu na extrema-esquerda, que horror, e o Jorge Marrão aqui ao centro. Na verdade, eu é que devia estar ao centro, porque eu é que sou moderador. Mas enfim, olhe, o que é que temos para si esta semana? Muita coisa. Já agora um pormenor. Houve pessoas ontem que, ao comentarem o dia D, perguntaram se nós não íamos tratar também, e eu tenho aqui as mensagens, não vou dizer quem foi, se não íamos tratar o problema das Forças Armadas. Bom, como nós já tratámos ontem, isto é um canal, vamos nos abster de tratar aqui neste programa. Temos outras prioridades também. E quais é que são? Os centros de poder em Portugal, a força do Estado e a resignação coletiva e como evolui a democracia numa sociedade complexa. E já agora, o socialismo e a social-democracia, eu sei que a partir disto não parece nada, mas de facto é, e você já vai perceber isso daqui a bocadinho. Mas antes de irmos ao programa, que já temos por aí quase 500 pessoas em direto, quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis, e só me responsabiliza a mim, nenhum destes senhores, e que este programa tem ainda ajuda à produção do grupo Sendi e Jalidata, que faz software de gestão de empresas. Joaquim, vamos começar por si. Por onde é que é começar? Pelos centros de poder em Portugal? É começar porque não existe. Joaquim, é melhor aproximar-se um bocado mais e falar um bocado mais alto, porque senão as pessoas vão se queixar. A característica central dos centros de poder em Portugal é que têm tratado a dívida porque não têm capital. E, portanto, um centro de poder que tem tratado a dívida e não tem capital não é poder. Ou seja, sobrevive, ajusta-se, adapta-se, mas não conduz nem promove. É consequência inevitável da evolução das últimas 2 décadas. Digamos que com a passagem do século nós entramos na linha da decadência. Estava só a confirmar que o som estava a chegar bem, Joaquim, desculpa lá. Entramos na linha da decadência da qual não conseguimos sair porque internamente não há forças com poder suficiente para poderem ser centro de poder, mas também porque internacionalmente estamos numa crise de enorme intensidade que se alimenta das crises nacionais, mas que impede a resolução das crises nacionais. Portanto, nós estamos num sistema que é autoalimentado. As crises internacionais alimentam-se das crises nacionais e das vulnerabilidades que essas crises nacionais abrem naquelas que eram as potências racionalizadoras da ordem mundial. Joaquim, mas não tem sido assim sempre. As crises nacionais, aliás, as crises internacionais alimentam-se das crises nacionais, não tem sido sempre assim? Não tem sido sempre assim, porque as crises internacionais alimentavam-se do seu próprio projeto, ou dos projetos de expansão e de dominação. Enquanto que, na fase atual, o que estamos a ver é que são crises internas, por vezes alimentadas por imigrantes que vêm de zonas que os utilizam para instabilizar esses espaços nacionais onde esses imigrantes estão. Mas, simultaneamente, há crises nacionais que são pretexto para que novas ofensivas no campo internacional sejam desencadeadas. E, portanto, estamos num período particularmente complexo, porque não há lutas ideológicas em função de programas alternativos, mas há lutas oportunistas que aproveitam aquilo que são as crises nacionais. Joaquim, mas não acha isso estranho? Não haver, até porque, repare, se nós olharmos bem para o nosso passado de há 40 anos,
a sociedade esteve totalmente fraturada, praticamente até ali a 85, 86. Ora, porquê é que nós, passados 40 anos, não temos qualquer discussão, qualquer radicalismo, melhor, qualquer assomo de radicalismo na política? Temos pessoas que mandam umas bocas no Parlamento, mas depois, como se vê agora com o novo banco e que os orçamentos fazem as vontades todas ao Partido Socialista, estamos a falar do Bloco de Esquerda e do PCP, mas já não temos aquela fratura ideológica como o Joaquim estava a falar. É que as crises não se desenvolvem necessariamente em função de fraturas ideológicas, designadamente depois do desaparecimento da União Soviética e da queda do Muro de Berlim. Isso alterou radicalmente os poderes na Europa, mas não foi substituído por uma alternativa polarizadora que substituísse esse vazio quando desaparece a União Soviética. Então o que é que aparece, por exemplo, olhando para o fim da União Soviética? Aparecem as provocações na Ucrânia, a anexação da Crimeia, são pequenos desenvolvimentos de um vestígio do passado que já não existe, mas que também revelam a incapacidade na Europa para se responder a esse tipo de ameaças. Por trás disto está, por um lado, a crise da política americana, fortemente radicalizada em termos raciais, mais do que em termos ideológicos, mas também está o confronto entre Estados Unidos como poder hegemónico e a China como candidata a poder hegemónico. Portanto, no campo internacional, não há grandes debates de ideias, mas há debates de confronto ou correlações de poderes. Enquanto essas correlações não estiverem estabilizadas, também não haverá uma ordem internacional que contribua para resolver as crises nacionais. Como se verifica no caso europeu, em especial no caso de Portugal. Não há resolução para as crises nacionais se não houver instituições europeias consistentes. Mas essas instituições europeias consistentes não se conseguem afirmar justamente porque a crise internacional continua a impedir que elas se afirmem. Já volto a si, Joaquim. Jorge, a questão dos centros de poder. Eu talvez enquadrasse a questão dos centros de poder numa tese que está a ser desenvolvida por alguns analistas políticos e por um filósofo, que é a ideia da democracia complexa. A democracia complexa caracteriza-se porque, por dizer da seguinte forma, os centros de poder hoje não são centros de poder hierarquizados, são centros de poder que assentam em redes, e nós podemos pensar em coisas muito simples. Podemos pensar na rede. Mas quando dizes redes, é redes de influência, de poder? Não, redes de poder. Vamos pensar numa rede de poder, por exemplo, que é a Europa. Sim. Vamos pensar numa rede económica que é a nossa inserção nessa própria Europa. Vamos pensar nas redes que dominam a comunicação social. Vamos pensar nas redes que dominam, por exemplo, os sistemas bancários. Portanto, a democracia hoje tem uma complexidade muito maior, em que é difícil encontrar no topo o que nós chamaríamos uma ordem. Aliás, o Joaquim anda à procura da ordem, nós andamos à procura da nova ordem, e essa nova ordem não aparece porque há um desaparecimento do centro de poder. E onde é que nós observamos isto? Vemos, por exemplo, o centro de poder judicial relativamente à política portuguesa. O centro de poder que, por exemplo, tem a extrema-esquerda com a presença que tem na comunicação social. Sim. Relativamente à agenda mediática. O centro de poder que nasce, por exemplo, se quisermos, nas regiões, nas autarquias. E os centros de poder que são dispersos pelo mundo e que afetam os países. O caso concreto que o Joaquim estava a referir são pequenos incidentes regionais e em certos países que depois vão afetar a nossa realidade.
Portanto, a pergunta é como é que a democracia vai fazer a gestão desta nova realidade em que a hierarquia não existe de uma forma muito explícita. E, portanto, torna o quê? Torna que os modelos, e por isso a dificuldade que nós temos em encontrar um modelo ideológico que resolva a crise. Se nós pensarmos no século XIX, havia uma ideia que era acabar com o absolutismo, com o poder absoluto. Nós tivemos uma... Daí nasceu a Revolução Francesa e a divisão dos três poderes. A divisão dos três poderes. Sim. E depois a seguir nós temos uma luta entre duas ideologias, claramente, a ocidental e a de leste, mas neste momento temos uma outra realidade que afeta muito mais os governos nacionais, que é aquilo que poderíamos denominar, e que toda a gente denomina, que é a globalização. Não há um governo do mundo, não há um governo europeu, mas os problemas do mundo entram-se pela porta adentro e os governos nacionais não têm capacidade de reagir a isso. E como é que se resolve isso? Bom, e esse é o grande tema que as sociedades têm hoje que debater, é que as instituições que nos regem têm que começar a ter em consideração estas novas realidades, que é esta multipolaridade. Sim. Em que as instituições, elas próprias, não conseguem por si só conduzir os assuntos de natureza política. Vejamos, por exemplo, a questão da pandemia. A pergunta é, se houvesse um Ministério da Saúde europeu, o assunto ficaria resolvido? Provavelmente não. Primeiro, mas haveria melhor coordenação, Jorge. Haveria melhor coordenação, mas a questão era saber como é que se chegaria à solução local. Sim, e, portanto, este é o grande problema. Quer dizer, podíamos fazer ao modelo federal, que era, tens um governo que toma decisões, mas depois deixa para aplicação aos governos de cada Estado. Podia ser Camilo, mas o problema hoje é que os governos são sujeitos a redes de pressões, a vetos, a coligações negativas que são feitas em todos os estratos. Nós, quando tivemos, há dias dizia-me um político que em Espanha, por exemplo, o Ministro da Saúde não comanda os recursos da saúde, quem comanda são as autonomias. É verdade. E, portanto, o que é uma política pública nacional numa sociedade como a nossa complexa? Já é difícil a nível nacional, quanto mais a nível europeu. E por isso o nascimento de movimentos, diria, populares e populistas com soluções simples. O que isto precisa é de ordem. Mas se nós pensarmos na ordem, então nós estamos a desvirtuar uma coisa essencial da democracia. É que a democracia hoje tem que viver com uma ideia de inclusão de diferenças. Ora, nós queremos... A esquerda, qual é o problema atual da esquerda? A esquerda quer, de uma certa forma, quer uma certa igualdade. Mas ao mesmo tempo percebe que, ainda perseguindo essa igualdade, está a atacar a diferença que a sociedade tem. E nós não podemos bater as diferenças, porque a democracia não é a imposição da maioria às minorias. É também o respeito dessas minorias. E, portanto, nós entramos num processo que é um processo que torna a governação quase que ineficaz. O problema maior que nós temos hoje nas sociedades democráticas é quem é que é o responsável disto tudo? Pois é verdade. Onde é que está o responsável? E nós olhamos para um lado e dizemos, bom, é o Poder Judicial, é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo, é o Poder Mediático, é o poder das outras nações e, portanto, ninguém consegue encontrar um responsável. Pergunta para ti e para o Joaquim, isto não encoraja as pessoas a começarem a ter sonhos com ditaduras, Joaquim? Ou com democracias musculadas? Não, porque o problema do ditador é que não sabe o que é que há de fazer. E que não sabe o que é que há de fazer, manda. Porque quem sabe o que quer fazer, ensina. E leva os outros a quererem fazer. Então dê-me um exemplo de alguém na Europa que esteja a ensinar para as pessoas fazerem. O Macron faz o que pode. Só que tem a sua sociedade francesa de tal modo fraturada, por razões alheias às ideologias políticas, mas diretamente relacionadas com o confronto de civilizações através das religiões. E ele procura ensinar, mas não tem ninguém para assistir às aulas. E a senhora Merkel não está nesse grupo? A Merkel procurou ensinar,
no sentido da pastora com as ovelhas, ou seja, ia indicando para onde se devia ir, até que as ovelhas ficassem a perceber que era bom ir por aí. Só que essa pastora agora retira-se para a sua reforma e não se sabe o que é que vai acontecer a seguir no centro do poder europeu, que é a Alemanha e a sua articulação com a França. Sim. E, portanto, também nesse aspecto, na escala europeia, temos os dois pilares estruturantes fragilizados nesta altura. Bom, agora, perante este tipo de crise, então é o momento em que aparecem os ditadores. Não aparecem os ditadores porque nem têm instrumentos, nem têm qualquer coisa que proponham que mobilize estas pessoas que estão todas a querer coisas diferentes e que não sabem como é que se consegue e mais. Não sabem como é que se chega lá. Pois, não sabem como é que se organiza o coletivo para chegar lá. É a primeira vez que isto acontece? Não. O problema na história é que a história nunca se repete, mas por vezes faz rima. Isto é, faz poema com a mesma sonoridade, diz coisas diferentes, mas nós ouvimos uma música de fundo, que são as palavras que rimam umas com as outras. Ora, nós estamos numa situação em que há descontinuidades de crises, mas a história continua. Isto é, a história continua a registar esses acontecimentos que são descontinuidades e crises. E continua a registar com que finalidade? Com a finalidade de fazer uma soma. Há um momento em que essas crises geram novos centros de poder. Sim. Que se servem das crises para se afirmar. Agora, nunca é pela via de um ditador que depois vai resolver os problemas, porque não resolve nenhum problema, enquanto não encontrar uma mobilização coletiva. Antes de voltar aqui ao Jorge, quero só esclarecer, porque já houve aqui pessoas que mandaram mensagem. Eu não sei quantos a proximidade. Joaquim Aguiar já foi vacinado. Jorge Marrão já foi vacinado. Eu não fui, mas fui vacinado naturalmente, que apanhei Covid. Por isso é que nós decidimos fazer isto hoje em versão presencial, ok? É só para descansar o pessoal. Jorge, esta mesma pergunta para ti. Isto não encoraja ditaduras ou então democracias musculadas? Ou estes apelos? Não, encoraja movimentos que, de uma forma simplista, tentam explicar à população geral que têm a solução. Mas na única coisa que tem sucesso é na identificação do problema. Não têm sucesso porque a solução para o problema não é assim tão simples como parece. Quando o Joaquim diz, mas a crise é uma crise de descontinuidade, então é uma aprendizagem que as sociedades estão a fazer, é como é que nós sobrevivemos neste mundo relativamente caótico e muito aberto. Nós podemos pensar da seguinte forma. A crise de 2008 começou por ser dita pela chanceler Angela Merkel que era um problema do outro lado do Atlântico. E vejam o resultado prático que nós tivemos. Tivemos uma crise brutal na Europa e que parecia que não iria afetar... Mas ela percebeu rapidamente também. Mas então, o que é que nós hoje estamos sujeitos? Nós hoje estamos sujeitos à movimentação política, económica e financeira do mundo, e agora descobrimos também que na saúde, e depois a dificuldade que têm as democracias locais, nacionais, em resolver o problema per si. Então parece evidente que todos nós estamos a precisar de um poder superior. Mas a pergunta é, numa sociedade que funciona em redes, onde é que está o centro do poder? E neste momento, se nós olharmos para a França, para a Alemanha, a pergunta é, poderia-se criar um ministério só para a saúde e para os problemas de pandemia, para a resolução?
Isso significaria o quê? Significa transferir todos os poderes Exatamente. para um conjunto, para uma entidade, mas depois tinha um pequeno problema. Qual é o problema? É que a execução desse poder na vida concreta dos países iria ter muitos contrapoderes. E os contrapoderes fazem parte da democracia. Portanto, há um dos aspectos que, quando nós olhamos, observamos, eu ontem estive a ouvir um pouco o vosso programa, o Dia D, o teu programa, o Dia D, e falava-se na ideia que o Partido Socialista estava a ocupar vários centros de poder. É verdade. Mas é de uma forma tradicional. Não vai resultar porquê? Porque há um poder que é muito mais, também é forte, que é o poder do escrutínio do dinheiro. Aqui é a dívida. Mas, Jorge, aí é que eu acho que a sociedade está a falhar, porque nós estamos a fazer pouco escrutínio. Nós, cidadãos, e nós, instituições, precisamente, porque as instituições estão a ficar controladas. Vou dar um exemplo. Eu hoje ouvi o Ministro das Finanças, Mário Centeno, dizer que o Tribunal de Contas abdicou de ser esclarecido. Repara nisto, por causa da questão do novo banco. O Ministro das Finanças a dizer que o Tribunal abdicou de ser esclarecido. Mas o poder mediático não abdicou de ir atrás desse problema. Pois, mas isso é que eu estou a dizer, que é difícil nas sociedades atuais de fazer esse escrutínio, porque parece que estamos pessoas domesticadas. Mas a tentativa... Tirando o think tank e o Dia D. Não é isso, mas a tentativa na democracia... A democracia é a ocupação provisória do poder. Sim. Os partidos que pensam que podem se tornar absolutos na democracia têm um problema muito sério. Mas podem ser um problema se, entretanto, começam a controlar centros que deviam ser centros independentes. Banco Apenas Central... atrasam, Camilo, atrasam a alteração necessária da sociedade. Porque a ocupação do poder tem sempre um objetivo, que é manter o status quo de alguma forma. Exatamente. Pronto. E as forças que querem manter esse status quo, obviamente, vão estar sempre aliadas ao poder. Agora, a questão que nós temos que nos colocar a nós mesmos é, mas quando é que estes poderes começam-se a fragilizar? Eles estão-se a fragilizar de duas maneiras. A primeira é, não temos o poder de capital, só temos dívida. Esse é que é o grande déficit, eu acho que isso é que nos vai levar a ser humildes. Pronto. Não temos o poder de muito mais carga fiscal. Também temos essa limitação. Não temos o poder de controlar os mercados. Quanto isso, não temos o poder de controlar os mercados para nos tornarmos competitivos. Sim. Certo? Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a construir um poder que é um poder, diria, regional. Tornamos uma sociedade pobre. Sim. É uma sociedade fechada em si mesmo. É uma sociedade que não se abriu ao mundo. É verdade. E, portanto, não se abrir ao mundo... E tem medo de competir com os outros. Tem medo de competir com o mundo, não. Faz uma coisa que ainda é pior, que é a perda total de poder, é a dependência dos fundos europeus. Ou seja, se nós olharmos para a frente, o que é que nós estamos a observar? Que o poder da mudança dos portugueses vai resultar daquilo que a Europa nos conseguir dar e daquilo que nós conseguirmos aplicar. Ora, isso é a capitulação financeira de um país, porque ele próprio não produz recursos para se tornar independente. É a mesma coisa que nós dizer, agora vou viver como? Vou viver da herança da minha tia, ou vou viver da esmola que alguém me vai... Eu perdi o poder. Sim. Ainda que eu depois, o que faço com esse dinheiro parece que tenho poder, mas perdi o poder de decidir sobre a minha vida. E, portanto, eu diria que há aqui uma complexidade adicional, e isto leva-me a uma outra reflexão, que é, o Joaquim já tocou nisso de forma, do ponto de vista mais macro de ideologias, que é, os modelos partidários hoje são modelos partidários que deveriam ser modelos partidários cooperativos, mas eles são modelos partidários competitivos. Eles querem competir por eleitorados. Sim, mas tu não achas que são normalmente partidos diferentes? Não, porque a solução que o país precisa é uma solução em que os diferentes poderes têm que se articular. O Joaquim há dias falava no Partido dos Funcionários e no Partido dos Comerciantes, que quer dividir a democracia portuguesa, em que o Partido dos Funcionários era o PS e o Partido dos Comerciantes era o PSD. Sim. Foi assim que nasceram. Foi assim que nasceram, é isso mesmo. Pronto. Mas a realidade é que o Partido dos Funcionários depende do Partido dos Comerciantes e o Partido dos Comerciantes vai depender do Partido dos Funcionários. Sim. A pergunta é, se esses dois partidos não se entenderem, não quer dizer que têm que governar juntos, não se entenderem
sobre alguma coisa comum que interessa ao país, nós vamos ter um problema, porque não temos a solução. A solução não radica nem nos funcionários nem nos comerciantes per si, radica nos dois. E, portanto, a dificuldade hoje na democracia é fazer uma governação eficaz quando os poderes estão todos dispersos. E o que é que nós estamos a fazer? O Partido Socialista está a fazer? O Partido Socialista está a ir atrás dos poderes tradicionais, que é ocupar as instituições que teoricamente têm poder, mas essas instituições ficam capturadas pelos poderes, do próprio poder político, e não são capazes de criar o quê? As reformas da sociedade. E, portanto, nós entramos num processo, diria, circular. Sim, circular. Bom, para o Sr. Lisberto Tavares, que está aqui a escrever, então o Centeno é Ministro das Finanças. Bem, eu não sei se foi um lapsus linguae ou se foi um lapsus calami. Eu não sabia que tinha dito isso. Eu queria dizer era que é o Governador do Banco de Portugal. Mas devo dizer que também o próprio Ministro das Finanças disse algo parecido que disse o Governador, que é nós esclarecemos o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não ouviu, mais ou menos isto. Portanto, como já percebeu, isto é um jogo de poder entre alguém que deixou de ter os sapatos de Ministro das Finanças para ter os mesmos sapatos, mas na posição de Governador do Banco de Portugal. Mas o que eu estava a tentar chamar a atenção aqui é para isto, é que um governo que acha que pode dar lições a um Tribunal de Contas, a questão é essa. Joaquim, é isto que vocês chamam a força do Estado e a resignação coletiva? Não, a força do Estado deriva da força das coisas. A resignação coletiva acontece quando se perde a esperança no Estado e apenas há a força das coisas. E acha que é o que está a acontecer? Está a acontecer porque as pessoas, o tal coletivo, começa por não saber interpretar que tipo de crise está a viver. Ora, vale a pena nós voltarmos a esse tema, já o tratamos algumas vezes, mas como as introduções são diferentes, também os desenvolvimentos acabam por ser diferentes. A crise sanitária não se sabe quando termina. E, embora nós estejamos aqui a ilustrar a normalidade, de facto não há normalidade nenhuma, porque continuamos todos com riscos, em alguns casos riscos em princípio controlados, mas só com a primeira fase da vacinação, ainda falta a segunda. Sim. E precisamos de continuar a ter as precauções da distância, etc. Claro. Mas, se esta crise sanitária não se sabe quando termina, também temos de olhar para a crise económica para verificar que ela é produzida não por razões económicas, isto é, não são os fatores económicos que se desequilibraram e que é preciso agora corrigir. Não é por razões económicas que há a crise económica, é por razões sanitárias que há a crise económica. Sim. O que significa que os meios tradicionais de correção de crises económicas não são aplicáveis neste caso. Aquilo que nós de facto estamos a fazer é imitar algumas dessas medidas de política económica para ver se dão certo, isto é, injetamos meios financeiros, aumentamos a dívida, na esperança que isso tenha algum resultado. Mas, de facto, não foi isso que essas medidas foram pensadas originariamente. Isto significa que estamos a improvisar em função da evolução das circunstâncias. O que significa que o poder político que se apresenta aos eleitores como tendo a resposta para os problemas dos eleitores, neste momento não o pode fazer porque não sabe o que é que está a acontecer. Joaquim, antes de mais, e depois de lembrar às pessoas que estão com o think tank, eu gostava de fazer aqui um ponto de ordem, porque é assim, eu como cidadão consigo ter resposta para tudo aquilo que eu acho que são problemas da sociedade, mal ou bem, mas agora começo a ficar preocupado, porque estou-vos a ouvir e estou a pensar assim, espera aí, em 1957 os cidadãos europeus sabiam para onde iam, não é?
tinha um senhor Schuman, depois o senhor Adenauer, que tinha um objetivo, a gente sabia o que queria fazer. Nós queríamos que os recursos do carvão e do aço fossem partilhados, porque senão os alemães armavam-se unilateralmente e tínhamos outra vez uma terceira guerra mundial. E, portanto, os europeus sabiam que só juntando tudo, os trapinhos, e gerindo conjuntamente, é que era possível limitar esses riscos. Eu agora olho à volta e digo assim, espera, o que é que os historiadores europeus têm no horizonte? Não têm nada. Isso não é preocupante? Não, porque em 57, com o Jean Monnet, com a sua experiência do período da guerra, a característica central desses protagonistas é que tinham saído de uma guerra em que havia um vencedor e havia vencido. E, portanto, reconstruíram. Aliás, agora o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa também diz que prefere a palavra reconstrução à palavra recuperação. Pois. É que, de facto, não vale a pena pensar em recuperar, porque esse passado já não existe. Ora, justamente o Jean Monnet, o Schuman e depois o De Gaulle tinham a percepção que era preciso reconstruir. Joaquim, mas não foi só nessa altura. Eu lembro quando comecei a fazer jornalismo, fazia cobertura de cimeiras europeias e vi o Delors defender isto. Claro. E vi o Sr. Mitterrand defender isto há poucos anos. E agora olho à volta e digo que estes tipos estão malucos. Ninguém tem uma ideia clara sobre o que quer fazer a Europa. Agora, nós hesitamos entre fazer a Europa com uma política de saúde comum ou fazer a Europa com uma política de imigração comum. Porque todas essas coisas vão ser necessárias. Não há nenhum país europeu que possa responder às questões de saúde ou às questões da imigração. Questão diferente é e a administração dessas políticas, como é que é feita? Uma coisa é conceber a política, outra coisa é executá-la. É verdade. Ora, como se verifica no caso português e agora invocando novamente o Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas diz as parcerias público-privadas no Sistema Nacional de Saúde foram um benefício, não apenas qualitativo e não apenas em termos financeiros, mas também em termos de qualidade médica. Sim. Ou qualidade de serviço a quem precisou de recorrer a esses hospitais. Aquilo que nós verificamos é que há uma divisão na sociedade portuguesa sobre o que é que isto significa. Uns dizem, são os privados que querem lucro. Como é que querem lucro se estão no mesmo Sim. Serviço Nacional de Saúde, sujeitos a contratos? O lucro vem de onde? Não, há de facto lucro, porque vem da comparação com os menos eficientes e que, para recusarem essa comparação, fizeram desaparecer o instrumento comparativo. Ora, aqui está como a aplicação de uma política pode ser mais decisiva do que a concepção dessa política. Sim. Depois, poder-se-ia também dizer, bom, mas as parcerias público-privadas na construção de estradas foram desastres. Isso é outra história. Não, é outra história, porque uma coisa é prever o que são fluxos de trânsito, outra coisa é prever o que são as necessidades de saúde numa população. E prever outras coisas também, Joaquim, já não pode falar aqui agora. Está bem, porque houve decisores interessados em participar no processo de recolha de benefícios, dizendo que estavam a viver da herança da tia. Ora, a herança da tia é a explicação para todos os enriquecimentos sem causa. Não é? Exatamente. Bom, Jorge, deixa-me só dizer assim, não sei se você já reparou, nós somos uns privilegiados, já viu? Até temos aqui o cantar do Melros ao final do dia, não sei se você acompanha isto das aves. Os Melros cantam muito de manhã e cantam muito ao final da tarde. E normalmente este canto que está a ouvir é o macho a tentar chamar a fêmea. Vamos lá, um bocadinho de biologia. Camilo, estavas a... Porquê é que em 1957 havia uma ideia para a reconstrução da Europa? Eu acho que a palavra reconstrução que o professor Marcelo utilizou é uma boa palavra, porque reconstrução significa que houve destruição.
Portanto, ele reconhece Com a destruição. que houve destruição. E, portanto, isso já é um facto político interessante. O Presidente da República reconheceu que houve uma destruição com esta crise sanitária. E o que é que e onde é que nós assistimos à destruição? Assistimos à destruição do tecido económico, assistimos à destruição daquilo que nós considerávamos que era a normalidade e, portanto, agora é preciso reconstruir tudo isto. Agora, nós temos que perceber que, não havendo uma ordem global, nem uma ordem mundial, e cada país per si começar a ter problemas muito particulares, a Alemanha com os seus problemas, a França com os seus problemas, o Reino Unido com os seus problemas, a Espanha com os seus problemas, a Grécia com os seus problemas, então o que é que rapidamente nós nos apercebemos? Da impotência nacional para chegar a acordo na própria Europa. Porquê? Porque os eleitorados, os políticos estão enfeudados aos seus eleitorados. E, portanto, eles não têm um projeto que ultrapassa as fronteiras. Para terem esse projeto que ultrapassa as fronteiras, teríamos que ter a crise teria que ser provavelmente muito maior. O caso concreto da compra das vacinas é um reconhecimento que a crise era de tal ordem que, se queríamos ganhar uma vantagem competitiva no mundo, teríamos que fazer essa compra, e isso é notório. Nós temos as vacinas necessárias para a cidadania europeia, como, por exemplo, quando a África não tem. E, portanto, isso foi um reconhecimento e todos se juntaram para fazer isso. Mas houve um problema que os obrigou a caminhar nesse sentido. Ora, os problemas que estão a acontecer a nível nacional são problemas que estão a obrigar os próprios países a eles a defenderem-se cada vez mais. Agora assistimos, por exemplo, a questão dos marroquinos entrarem em Espanha. A pergunta é, e como é que isto vai afetar Portugal? Agora, de repente, a política espanhola desconcentra-se completamente na ideia da Europa. Sim. E concentra-se num problema muito sério, que é a imigração. O senhor Sánchez, que é um indivíduo de esquerda, acabou de fazer uma coisa que normalmente só os ditadores de direita que fazem, está a ver? E o que é que nós fazemos com portugueses? Irmão, isto não é um assunto que nós não nos afeta. E o Joaquim há pouco referia, mas então nós teríamos pensado numa política de imigração? Deveríamos pensar numa política de imigração. Mas quem é que quer pensar? São os espanhóis, são os italianos, quem tem as fronteiras com os países que no fundo fazem fronteira com essas sociedades de criação de novos imigrantes. Portanto, nós temos hoje uma realidade muito diferente da realidade de 1957, que é a globalização desestruturou, quer a gente queira, quer não, sim, o poder económico, o poder político. Ninguém sabe... Isso não é mau, Jorge. O problema é que nós não sabemos ainda reagir a tudo isso, não é? Não é mau. O resultado prático foi uma melhoria substancial do nível médio da população sobretudo mundial. Gente que não tinha nada, não é? Mas houve uma alteração dos equilíbrios. Mas é o que eu estou a dizer, nós é que ainda não ajustámos. Houve uma alteração dos equilíbrios, sim. E onde é que nós não ajustamos? Nós, por exemplo, em Portugal podemos observar que tudo o que seja relacionado com sucesso na globalização ou ligado ao Estado, comparativamente está melhor que, por exemplo, as regiões do interior do país. A pergunta é, porquê é que essas regiões do interior do país estão a parar? Porque saíram do processo da globalização que nós tivemos que enfrentar. Exatamente. Onde é que enfrentamos? Enfrentamos no litoral, com as empresas que estão no litoral, no mercado da exportação. Sim. E enfrentamos com os fundos comunitários e com o dinheiro barato e, enfim, em grande volume que tínhamos da Europa. E as regiões que não tiveram associadas a isso, a única coisa que têm direito é aos fundos de coesão, que é aquela ideia que eu vou conseguir reequilibrar uma coisa que em si própria tem um desequilíbrio. Sim, senhor. Nós vamos já com 39 minutos de programa. Daqui a pouco temos que passar para a parte da literacia financeira. Quero só dizer ao Miguel Martins que é Melro, sim, senhor. Okay? Não só porque eu conheço o cantar, porque estou a vê-lo. Estava aqui no ramo à frente e, surprise, só se calou quando chegou a fêmea, está a ver? Bom, Joaquim, vamos para o último ponto desta parte, que é socialismo e a social-democracia. São mesmo diferentes, não? São diferentes neste sentido. A democracia é um sistema de atribuição de legitimidade aos candidatos. Sim. E, portanto, são os eleitores que determinam em eleições que se realizam em prazos
regulares e pré-determinados, são os eleitores que decidem quem é que tem a legitimidade para o exercício do poder. E no sistema democrático isto também significa que os eleitores podem fazer sair do poder sem terem de recorrer à violência, porque esperam pelas eleições seguintes e votam de maneira diferente. Isto é um sistema democrático. O regime é outra coisa. É o que é que os eleitos fazem com essa legitimidade que receberam. E no regime podemos ter regimes distributivos e regimes competitivos. Os regimes competitivos são aqueles que apostam no crescimento, querem programas de modernização, aumento de produtividade e confronto de mercado com outras sociedades concorrentes. Os distributivos, pelo contrário, viram-se para dentro e distribuem dos que têm para os que não têm. Com isso, conseguem desenvolver uma política de justiça social, mas têm uma dificuldade. Se não tiverem crescimento, este mecanismo distributivo rapidamente entra num processo de decadência. Os ricos são cada vez menos ricos e os pobres são cada vez mais pobres. Não serviu para nada a distribuição. Ora, o socialismo democrático tem uma componente mais orientada para a distribuição, enquanto que a social-democracia tem uma componente mais orientada para o crescimento e para a modernização. Ambos têm e respeitam a componente de mercado. Isto é, o socialismo democrático é um regime de mercado, tal como a social-democracia também é um regime de mercado. A diferença entre eles está na prioridade que os eleitos selecionam, primeiro para serem eleitos, depois para governarem, na expectativa que serão novamente eleitos nas eleições seguintes. O problema mais importante nesta relação entre distribuição e competição é o protecionismo interno ou a competição externa. O socialismo democrático é mais orientado para a proteção interna e depois designa isto como soberania. Nós fazemos aquilo que os eleitores querem que nós façamos. A componente social-democrata é mais internacionalista de mercado. Não há uma internacional socialista, mas é a economia social de mercado. A economia social de mercado da social-democracia tende para a internacionalização, justamente porque quer crescimento, quer competição, medem-se em termos de abertura a outros mercados. No caso da sociedade portuguesa, é socialismo, claramente. Só se fala em distribuição. Mas vamos começar com o Estado Novo. No caso da sociedade portuguesa, o Estado Novo era muito mais socialista do que social-democrata. É verdade. Porque não só era protecionista, como controlava todas as relações com o licenciamento industrial. Por isso é que eu digo que o PS parece muito com o Estado Novo. Mas é natural porque, digamos, respondem às mesmas necessidades. Em tempos muito recuados, eu dizia que o paraíso de um socialista é uma economia em que se tabela o preço do bolo de arroz. Ora, justamente, houve uma altura em que no nosso diário oficial aparecia o preço tabelado o preço do bolo do arroz.
uma sociedade que tabela o preço do bolo de arroz é, de facto, uma sociedade controlada. Bom, altamente. Relação completamente diferente é quem aposta na integração. E, de facto, a integração europeia é uma construção simultânea da democracia cristã e da social-democracia. Sim. Com características europeias próprias, isto é, manteve as identidades nacionais, mas chegando a uma dificuldade que nós temos a ilustração dela na crise de 2011. Porque na crise de 2011 o principal ataque à intervenção europeia através da Troika foi com os partidos de esquerda a invocarem a soberania do eleitorado. Situação curiosa, porque convém não esquecer a frase do Dr. Álvaro Cunhal numa entrevista com a Oriana Fallaci, quando diz: nunca haverá em Portugal democracia burguesa. Ora bom, enganou-se. A soberania é uma soberania especial, é uma soberania que não é da democracia portuguesa, mas é da rejeição da interferência externa. Ora, a sociedade portuguesa foi sempre construída muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas é normal nos países pequenos, não é? Nós somos um país aliado. Fomos aliados do Vaticano, fomos aliados da Inglaterra, fomos aliados dos Estados Unidos, isto é, nós precisamos sempre de alguém que compense a nossa falta de força. O problema é quando a sociedade portuguesa é uma sociedade provinciana. Uhum. Quando se torna a sociedade provinciana, desistiu da modernização. É o caso. E esta sociedade que teve a coragem da expansão, não sei se com estímulos externos... É que se encolhe toda agora. Teve a coragem da expansão, é agora incapaz de aceitar as consequências do outro tipo de expansão, sim, que é a globalização atual, que é a abertura dos mercados e a interrelação com os outros mercados. Sim. Vai acontecer em Portugal, como também está a acontecer em Espanha, é que a evolução das circunstâncias vai obrigar a termos a necessidade de políticas europeias. E o primeiro ponto para Portugal é a dívida, mas o outro ponto para a Espanha, e também será para Portugal, é a tal política de imigração comum. Foi um tema que já foi discutido na União Europeia. Aliás, o António Vitorino teve trabalhos sobre isso. Atenção, estamos a ficar sem tempo. A Universidade de Florença também trabalhou sobre isto. E uma das possibilidades é estabelecer-se um modelo de dupla cidadania. Há a cidadania natural dos países europeus, mas há direitos de cidadania atribuídos a imigrantes, mas que podem ser retirados no caso de prática de certos crimes, mas que são codificados como tendo como consequência a expulsão. Ora, só pode haver este tipo de política de imigração se for coletiva europeia. Se for decisão europeia. Porque nenhum país isoladamente tem capacidade de expulsar, seja quem for. Jorge, essa questão rapidamente, para irmos à literacia financeira. Eu só gostava de... Se recorda, o nosso comum amigo Miguel Beleza dizia que era muito importante fazer previsões e de preferência muitas que devemos acertar algumas. É para acertar algumas. Eu vou fazer uma previsão para ver se acerto, que é a seguinte. A continuação deste estado de coisas em que tudo está a passar através do Estado, nesta lógica que o Joaquim referia de ou estamos numa lógica de socialismo, que é um problema distributivo, ou estamos numa lógica competitiva. Se nós fôssemos eternos, eu diria que deveríamos continuar, que era para provar que isto ia correr mal. Exatamente. Pronto. E, portanto, dizíamos, vamos continuar até esbarrarmos e reconhecermos que é um erro.
Então, qual é a minha previsão? É que se calhar mais rapidamente do que nós nos possamos aperceber, as pessoas vão reconhecer que o estado de coisas tem que ser alterado. O tema é que nós não temos alternativa ideológica neste momento em cima da mesa, porque nós partimos de uma situação em que todos os partidos, diria, provavelmente sem exceção nenhuma, todos reconhecem que há um problema prático, que é a questão da dívida pública. E, portanto, a dívida pública retirou-nos a capacidade de ter agilidade e tomar decisões sozinho. Tomar decisões. Então, o que é que significaria isso? Significaria que há quem possa tomar decisões por nós. Claro. Quem tem o dinheiro. Exatamente. Pronto, mas isso significaria que teríamos que sair do ciclo do provincianismo, sim, em que nós é que mandamos na terra. Isto é mais ou menos quando o ridículo da política portuguesa no provincianismo é o seguinte: toda a gente percebe que a regionalização pode ser um problema sério para a unidade e coesão do país em termos territoriais e em termos políticos, mas quando chega ao Estado Central, relativamente aos outros países, nós não queremos a interferência da política europeia, nem na imigração, nem na saúde. Ora, isto leva a uma outra dimensão que eu gostava de pôr aqui em cima da mesa, que é a seguinte: quando o socialismo quer se dedicar à ideia da justiça social e recebe imigrantes, imediatamente fica com um problema, porque não resolveu a justiça social dos seus cidadãos e acabou de ser introduzida uma nova injustiça. Mais uma assimetria. Mais uma assimetria. E depois o que é que pretende? Pretende culpabilizar o regime que eles próprios defendem, de que nós estamos a maltratar os imigrantes. As populações não estão a ver dessa forma, as populações estão a ver de uma forma diferente. Nós é que estamos a ser maltratados. Sim. Porque nós não estamos a receber aquilo que nós deveríamos receber. E, portanto, nós entramos num processo que eu diria que é um pouco esquizofrénico. Ou seja, de tanta justiça social que queremos, como temos várias injustiças. Meus senhores, ficamos com um pouco mais de 7 minutos para falar do PIB. E porquê é que eu trouxe o PIB hoje para a literacia financeira? Porque há muita gente que não sabe o que é o PIB. E eu acho que a gente devia explicar isto, porque nós vamos ter um problema. As previsões da Comissão Europeia mostram, primeiro, que nós não vamos recuperar até 2022 a riqueza que tínhamos em 2019, e em segundo lugar temos Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia e a Roménia. Acho que a única exceção é a Bulgária, que não cresce mais do que Portugal. Portanto, vamos tentar explicar às pessoas o que é o PIB, porque é que nós não estamos a crescer. Jorge, queres começar? Posso começar? Vamos ver. O PIB, do ponto de vista, de forma simples, é aquilo que uma sociedade produz de bens e serviços. E, portanto, a pergunta é como é que nós maximizamos essa produção de bens e serviços. É, no limite, todas as pessoas estarem empregadas, portanto, temos uma taxa de desemprego de zero, e no limite, todo o capital que a sociedade tem que estar também dedicado à produção de bens e serviços. Sim. Agora, vamos perceber porque é que de vez em quando nós temos uns grandes, eu diria, somos defraudados relativamente aos investimentos investimentos de desenvolvimento social e de natureza pública. Se nós fizermos uma estrada hoje que não vai ter tráfego, nós acabamos de criar um PIB, que é o PIB do que é vamos pegar no capital existente, construímos a estrada e, portanto, fazemos PIB nesse ano. Mas depois não é reprodutivo. Mas depois, no ano seguinte, nós não temos rendimento com essa estrada. E, portanto, eu diria, criou-se um pico, nós trouxemos capital. Só que se gastou dinheiro. Gastou-se dinheiro e depois... Não há reprodução, não é produtivo. Não é reprodutivo. Ora, quando nós estamos a falar em PIB, estamos a falar sempre em aquilo que os portugueses trocam entre si, são os bens e serviços que cada um faz. Se tu agora recebes vamos lá ver, podes receber no teu programa um patrocínio, mas podiam-te dar em batatas. Não havia problema nenhum. E depois tu chegavas e trocavas as batatas com o Joaquim, produzia cebolas e andamos todos aqui a fazer a troca.
Se nós os três, se eu produzir muitas batatas, o Joaquim produzir muitas cebolas e tu produzires muitos programas, o PIB do país é maior. Se o nosso não estiver parado, é óbvio que o PIB é menor. Agora, a pergunta é, e porquê é que os países não conseguem decretar aumentos de PIB? Porque, vamos lá ver. Não digas isso ao Dr. Costa, por favor. Não, mas porquê é que não se decreta aumentos de PIB? Porque a decisão na economia, para onde é que ela vai crescer e o que é que as pessoas precisam, é uma decisão que é descentralizada por natureza. Somos todos nós. É o mercado por natureza. Claro, somos todos nós. A grande dificuldade do socialismo em entender o mercado é esta, é que a decisão do que se produz é difícil ser centralizada. Aliás, conta sempre a história, há pouco aqui falou nos bolos de arroz, na tabela dos valores. Quando foi a abertura da União Soviética e o mayor de Moscou foi aos Estados Unidos. Não, foi a Londres, e ele ficou admirado, perguntou como é que se fazia a distribuição do pão e a que preço. E o responsável da Câmara de Londres teve que explicar, não sei, não faço ideia nenhuma. Mas que vocês não definem como é que se distribui o pão na cidade e a que preço? E não, nós não temos nada a ver com isso. O pão aparece, ele tem que aparecer. Há quem quer consumir pão e há quem produz pão. Pronto, eles é que se decidem. Eles decidem. Ora, isto é contrário a qualquer ideia que o Estado é detentor de um poder omnisciente e que, no fundo, aliás, o que matou a União Soviética, eu tive o privilégio de ter estado mesmo na União Soviética. Estive em Moscovo, em Leningrado e em Kiev. E nunca mais me esqueço, era bem novo, e nunca mais me esqueço de ter entrado num centro comercial que eu julgo que te faria para aí 2 quilómetros, em que as botas eram todas iguais. Nunca mais me esqueço disso, eram as botas e os casacos, ou seja, a única coisa que mudava eram os tamanhos. E quem é que determinava quais eram as botas que nós calçávamos? Quem determinava era o governo. E, portanto, o que é que a sociedade... Nehru dizia na Índia assim, porquê é que precisamos de mais 2 marcas de pasta de dentes? Basta uma, é o mesmo problema. Basta uma. E isto levou uma... Na altura, nos Estados Unidos, fizeram uma campanha, e é importante as pessoas perceberem que, de vez em quando, fizeram uma campanha, havia umas forças políticas mais à esquerda que diziam que a publicidade era enganosa, porque levava os consumidores a tomar decisões ao engano. E então a agência de anunciantes fez uma campanha fantástica, que fez uma campanha em que basicamente era um corredor de um supermercado em que estavam não sei quantos litros de leite e todos em branco. E a pergunta agora escolha. Pois, exatamente. Eu não conseguia escolher porque não tinha informação. Portanto, quando nós eliminamos a informação, quando nós eliminamos a capacidade de decisão, é óbvio que a produção de bens e serviços de um país cai. E por isso é que as pessoas que gostam de economia, de iniciativa privada, sabem que é muito importante continuar a haver liberdade económica de empreender. Porque isso deixa-me pôr Joaquim, agora aqui temos menos 2 minutos. Um ponto adicional. Nos anos 30, 40, 50, a economia portuguesa cresceu de modo espetacular. Comparável com a Coreia e até com o Japão. E pergunta-se, mas não podemos repetir o mesmo episódio. E temos que reconhecer que não podemos repetir por uma razão. Pessoas, fator humano. Sim. Porque esse grande crescimento que foi a transferência de população ativa da agricultura para a indústria com altos indicadores de produtividade. Sim. E tivemos a industrialização do país. Hoje nós temos uma população em declínio do ponto de vista demográfico, a envelhecer. Não temos mão de obra e aqui temos está velha. E não só está velha, como a que vamos poder captar é imigrante. Exatamente. E, portanto, temos um problema de identidade que não existiu nessa primeira fase de crescimento. Mas temos de crescer do mesmo modo, passar de setores de baixo valor acrescentado
como era a agricultura, não é que não seja importante a agricultura, é muito importante, mas o valor acrescentado é que é reduzido. Exatamente. Para passar para atividades de alto valor acrescentado. E é aí que certas coisas que hoje são vistas como necessidades internas e que só servem para satisfazer a população interna, como, por exemplo, ter casas junto ao mar, ou ter um hospital para os doentes, os sanatórios para os tuberculosos, que era o que havia nesse período das décadas de 30, 40 e 50, para passarmos a ter uma outra concepção. As mesmas casas passam a ser hotéis para turistas, os mesmos hospitais passam a ser equipamentos para capturar doentes de todo o mundo. É só preciso trazê-los de avião, porque o clima esse é favorável. E como se vê agora com esta história dos turistas, é verdade, basta abrir a janela e as pessoas querem vir para cá. Exatamente, é uma invasão. Ora, trata-se de, em vez de desvalorizar o turismo como sendo... Não, o turismo é a agricultura dos anos 30 e, portanto, tem um valor acrescentado superior. E é para esse tipo de mercado que nós temos que orientar as nossas decisões. Sim, senhor. E aí o PIB cresce. Ouviu? E aí o PIB cresce. Bom, foi o Think Tank desta semana. Não se esqueça, este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Nós voltaremos daqui a uma semana. Já agora, se você quiser ver alguns temas tratados, está aqui disponível os chat ou então, se você quiser, as mensagens para você poder fazer essa solicitação. Quanto a nós, no AMEM EVU, nós encontramos amanhã às 8 da manhã e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.